Joia. Capítulo 21, finalmente, hein? Estamos chegando perto do final e esse capítulo ele fala de coisas maravilhosas, coisas que nós aguardamos, esperamos, como novo céu e nova terra, e ele descreve também a nossa morada celestial, que é a Nova Jerusalém. E João ele faz isso dizendo o que que ele contempla. Ele diz assim: vi novo céu e nova terra. Por que novo céu e nova terra? E o que acontecerá com esse céu? Aqui, quando fala céu, é todo o universo, tudo que existe, exceto o céu morada de Deus, né? Lá é um lugar espiritual, não tem nenhuma mudança, mas o céu que a gente vê, o cosmo, as estrelas, os planetas, as constelações, as galáxias, essa imensidão que a gente nem pode mensurar, não calcula o tamanho, tudo isso está incluído como céu. A palavra aí é cosmos, para tudo que existe, que foi criado. E também a Terra, o lugar onde nós habitamos, o nosso planeta. Então ele diz: vi novo céu e nova terra. O que acontecerá então com esse velho céu e essa velha terra? A gente tem que voltar um pouquinho lá em 2 Pedro. Em 2 Pedro capítulo 3, Pedro fala sobre o que acontecerá com essa primeira criação. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Ele fala da segunda vinda de Cristo, a vinda na terra, que é o que nós estudamos no capítulo 19, onde ele vem montado num cavalo branco. Ele diz aqui no capítulo 3, versículo 10 de 2 Pedro: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Parece uma fusão nuclear, né? Algo extraordinário, não provocado pelo homem, mas pelo próprio Deus que criou. Os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Notem que diz os elementos, aqui se refere a tudo que foi criado. Os céus passarão, então os elementos, sol, lua, estrelas, planetas, asteroides, cometas e tudo mais que há no cosmos desaparecerão, desfarão abrasados. É a afirmação que o segundo juízo não é em água, porque o próprio Deus prometeu que nunca mais destruiria a criação com água. O juízo não seria com água como foi no dilúvio. E o arco-íris é a prova dessa promessa. Mas agora com fogo serão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. A mesma ação que acontece com o universo, a Terra está incluída e ela também é destruída. Aí ele continua dizendo: visto que essas coisas hão de ser assim desfeitas. Mas no versículo 13, no mesmo capítulo, Pedro diz o seguinte: nós, porém, aqui ele se refere aos justos, aos salvos, aqueles que aguardaram a vinda de Jesus, estão com ele, quer no arrebatamento, quer na segunda vinda. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, um novo universo e um novo planeta, nos quais habita em justiça. O próprio Paulo fala, né, que tudo isso está entesourado para fogo por causa do pecado do homem. O pecado contaminou toda a criação. Então, um novo céu e nova terra, e o verso termina dizendo: e o mar já não existe, não há mais separação entre os continentes ou os povos. Uma configuração diferente dessa nova terra que será criada por Deus. Com a mesma facilidade e poder que Deus mostrou no começo. Deus o fez assim com a sua palavra e ele fará novamente, criando tudo mediante a ordem que ele dará. Então, novos céus e nova terra. Logo a seguir,
Só um minutinho aqui. Logo a seguir, ele fala da Nova Jerusalém. Então, ele diz aqui: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Então, não é a Jerusalém terrestre, é claro, né? Que diz a Nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Lembra que ali no milênio tinha Jerusalém terrestre, né? Tinha todo o propósito de Deus cumprindo. Agora aqui fala da Nova Jerusalém, aquela que desce do céu, a morada dos salvos, descida do céu da parte de Deus, ataviada como noiva. Como ela é a cidade dos salvos, ela se assemelha, ela se identifica com a igreja, adornada como noiva para o seu esposo. É a morada da igreja, é a morada dos salvos. Está ali, servindo de morada para todos aqueles que creram. Então, a cidade santa que descia do céu. A Nova Jerusalém, ela tem a forma de um cubo. A descrição vai mostrar isso, com comprimento, largura e altura iguais. Essa é a forma geométrica. O cubo, ele tem exatamente a largura, altura e comprimento iguais. E nas medidas dadas, biblicamente falando, ela tem 2.400 quilômetros de base, enorme, e 2.400 quilômetros de comprimento, né? Um cubo, uma figura geométrica perfeita. E Apocalipse 21:16 é que fala isso. E vai ter uma descrição dessa cidade, morada dos santos, mas antes ele diz no versículo 3: então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo, uma voz muito poderosa, uma voz potente: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Finalmente, né? Finalmente, aí no versículo 3, essa voz está dizendo que o propósito de Deus sempre foi habitar junto com o homem, tabernacular com o homem. Ele fez isso quando Jesus veio a esse mundo. Jesus tabernaculou com o homem. Quando fala que ele viveu entre os homens, ele tabernaculou com o homem. Ele morou onde os homens moravam. E fará novamente. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus estará presente com os homens. Não haverá mais o pecado, não haverá mais a presença de Satanás. Então a comunhão será perfeita. Deus mesmo habitará com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Não há nenhum impedimento mais para a comunhão dos homens com Deus, de Deus com os homens. Lembra que houve uma vitória total sobre o pecado. Até o homem do pecado, o anticristo, foi condenado e aquele que é o pecador, Satanás, foi lançado no lago de fogo. Essa voz está dizendo, agora chegou o momento de Deus habitar com o seu povo. E o que ele fará nessa comunhão, nessa presença? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, ou seja, não haverá mais motivo para tristeza, sofrimento, não haverá mais choro, porque tudo isso é resultado do pecado. O pecado causou todos esses males. E agora não haverá mais razão para pranto, para sofrimento. A gente pode pensar em tanto sofrimento que a gente tem passado, né? Com doenças, com pessoas que morrem, com problemas, com dificuldades, mas isso não existirá mais. Ele enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Não há mais o problema do pecado, o salário do pecado é a morte, o pecado já foi derrotado também, a morte, o último inimigo, foi vencida, então ela não causa mais o dano que ela tem causado desde a queda de Adão e Eva. Então, como não há morte, não há sofrimento, não há lágrima, não há doença, não há dificuldades e também não haverá luto. O luto é resultado da perda de alguém. Não haverá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor. Pense um pouco, pondere um pouco sobre essa afirmação. Das grandes lutas da humanidade é a dor física. Também tem a dor na alma, né? A dor emocional.
talvez até pior que a dor física. Mas nenhum tipo de dor existirá. Então, aqueles que têm sofrido tanto com dores, às vezes por uma longa existência, por anos, estará livre para sempre da dor. Nenhum tipo de dor, nada, nenhuma dor de dente, uma dor neurológica, nada, nada, nada. Porque isso fazia parte das primeiras coisas. E as primeiras coisas já passaram. Então, fazia parte de uma humanidade caída em pecado. Agora, uma humanidade redimida, transformada, glorificada, vivendo, habitando com Deus. Então, essas coisas já ficaram no passado. Então, nem pranto, nem dor, nem luto, essas primeiras coisas passaram. E o versículo 5 diz: E aquele que está sentado no trono, Deus Todo-Poderoso, diz: Eis que faço novas todas as coisas. Tudo é novo nessa criação: novos céus, nova terra, uma nova vida, um novo relacionamento, novo nome, tudo novo, tudo novo. Eis que faço novas todas as coisas. Criou tudo de novo, transformou, mudou e acrescentou. Escreve, diz para João, escreve, e João escreveu, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ou, em outras palavras, ele está dizendo: olha, eu vou fazer isso. Na verdade, ele já fez isso. Do ponto de vista divino, tudo isso já aconteceu. Não existe tempo diante dele. Do ponto de vista humano, isso ainda é futuro. Mas, de toda maneira, registra, porque essas palavras elas são fiéis. Nenhuma cairá, nenhuma vírgula, nenhum tio, e elas são verdadeiras, não são engodo, não são engano, não é fake, é verdadeiro. Não pode escrever que isso vai acontecer. E ainda disse mais, versículo 6: tudo está feito, ou seja, Deus providenciou para que tudo aconteça dessa maneira. E ele diz: eu sou o alfa e o ômega. Aqui define, declara quem é que está sentado no trono. Quando ele diz eu sou o alfa e o ômega, uma referência ao próprio Senhor Jesus. É assim que ele é apresentado lá no primeiro capítulo. O alfa e o ômega, primeira e a última letra do alfabeto grego, ou nosso alfabeto, o A e o Z. Eu sou o início e o fim, o princípio e o fim. Tudo começou comigo e tudo se encaminha, se dirige para mim. E eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Beber da fonte da água da vida equivale ao mesmo que comer da árvore da vida, do fruto da árvore da vida, o que não aconteceu lá no, no Éden com os pais, Adão e Eva, mas o que acontecerá nessa nova terra. É isso que é mencionado mais adiante. Mas aqui a água, a fonte da água da vida é a vida do próprio Deus, a vida eterna. Então, todos aqueles que têm sede, sede de justiça, sede de Deus, isso foi demonstrado na vida dos que creram pela fé em Jesus, esse já tem de graça, foi toda uma obra da graça de Deus, essa água da vida que produz vida eterna, ou seja, a nossa comunhão ininterrupta para todo sempre, por toda a eternidade com Deus, é o que nos garante, é o que nos assegura essa vida eterna. Enquanto Deus existir, nós existiremos com a vida eterna. É a mesma coisa que dizer não tem fim. Deus não tem fim, Deus não morre, Deus não desaparece, e todos aqueles que entraram na eternidade de Deus também viverão para sempre. Isso foi tudo uma obra da graça. E a promessa é dita agora que o vencedor é todo aquele que creu em Jesus em todas as épocas, creram na vinda dele, creram na morte, ressurreição, creram na vinda do Messias. Então, o vencedor dará essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Aí o relacionamento de pai e filho, a gente volta naquela analogia muito forte, que é a relação entre pai e filho. Quando é que um filho deixa de ser filho? Nunca. E é isso que exatamente aconteceu conosco.
uma vez que nos tornamos filhos de Deus, nós seremos filhos para sempre, por toda a eternidade. Nada poderá mudar isso, porque não depende de ninguém, a não ser do próprio Deus e da obra que foi realizada por Cristo na cruz. Esse é um capítulo, esses são versículos para animar muito os nossos corações. Hoje parece alguma coisa distante no futuro, né? Mas de repente nós estamos lá na eternidade e a gente não vai nem fazer conta de tudo aquilo que se passou para que chegasse até aquela ocasião. Como o Paulo mesmo fala, né? A nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o eterno peso de glória que nos está aguardando. Então, a glória, a alegria, o consolo, tudo que há de bom nos esperando, que Ele foi preparar, será tanto que as memórias não nos perturbarão. Não haverá nenhum pequeno sinal de melancolia, de lembrar o que nós passamos ou aquilo que sofremos, porque superará em muito tudo aquilo que nós vivemos aqui nessa existência terrena, esse relacionamento paternal de Deus conosco. Mas ainda há algo triste para se pensar, não com relação aos salvos, mas aos incrédulos. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será do lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não há uma pretensão aqui de esgotar as categorias dos ímpios. Aqui cita apenas algumas, representando todas as demais. A suma disso aqui, o resumo seria: quanto aos incrédulos, ou os ímpios, aqueles que não creram, sejam eles covardes, ou que duvidam, ou são abomináveis diante de Deus, ou tiraram a vida de outros, ou se envolveram com impureza, praticaram feitiçaria, adoraram ídolos, ou eram mentirosos, ou seja, aqueles que praticaram qualquer uma dessas coisas e não se arrependeram, e não creram, e não nasceram de novo, a parte que lhes cabe, seu destino será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É lá que Pastor estão Jadir, o anticristo, o falso profeta e o próprio Satanás. Pois não, Mariana? boa noite. Boa noite. Eu poderia, com base nesse versículo, incluir o suicídio. Eu sempre pensei nesse versículo, entendendo que mesmo um crente, se ele se suicidar, ele entra nessa categoria aí de assassino e Uhum. vai para o inferno. Eu posso afirmar isso a partir desse versículo? Então, essas categorias que foram mencionadas, elas não esgotam a lista, né? Poderíamos colocar aqui pedófilos, estupradores, né? E muitos outros pecados, mas apenas citando as obras, as más obras. Dentre esses aí, alguns de nós fomos isso, né? Não de tudo, mas nós éramos mentirosos, idólatras, né? Alguns impuros, mas transformados, né? Mas aqui está se referindo a todos aqueles que praticam essas obras e tantas outras, mas não se converteram, não creram, né? Não se arrependeram das suas obras. O ímpio. O ímpio é aquele que não teme a Deus e não reconhece como Deus. Então, o que lhes resta é o lago que arde com fogo e enxofre. Eles já foram julgados no grande trono branco e o destino já foi decretado, que é o lago de fogo e enxofre, que é o juízo que vem sobre todos eles, inclusive sobre Satanás e os demônios, e esse é chamado de segunda morte. A segunda morte é a morte eterna. A morte eterna significa separação de Deus para sempre. Não há mais retorno, não há segunda oportunidade, não há mais recurso. A segunda morte significa separação para sempre de Deus. Então já foi selado o destino. Os que creram para sempre com Deus e os que não creram para sempre no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás, né, que também está lá condenado.
derrubando aquela ideia do catolicismo que o diabo, né, Satanás e os demônios são os verdugos, são aqueles que impõem sofrimento aos que estão lá no inferno, no lago de fogo. Não, eles estão tal qual os que não creram, eles estão sofrendo também, eles estão lá nesse sofrimento. Então notem que o lago de fogo ele é algo mais do que literal, né? Ele é algo espiritual, porque o próprio Satanás e os demônios, eles não têm corpo. O corpo deles físico não tem, né? Eles têm um corpo espiritual, uma forma espiritual. Mas isso não impede de que eles sofram também ali nesse local. A gente não entende tudo que envolve esse sofrimento, mas a gente sabe que é sofrimento. E só o fato de estar para sempre apartado de Deus, esse é o maior sofrimento, né? Nunca mais haverá oportunidade de aproximar com Deus. E nessa visão, João vê um daqueles anjos, daqueles que tinham as 7 taças, que traziam os 7 múltiplos flagelos, um deles, ele vem, se dirige a João e diz: Vem, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Lembra que aqui há uma associação entre a cidade e a igreja, a noiva e a habitação dela. É como dizer assim, o cônsul do Brasil visitou a Itália, ou o Brasil visitou a Itália na pessoa do cônsul, ele é o representante. Então há uma mescla aqui da Nova Jerusalém e da esposa. É como dizer, eu sou igreja e eu pertenço à igreja. Eu sou igreja, mas eu sou uma parte da igreja, eu pertenço à igreja. Nós seremos Nova Jerusalém, mas nós pertencemos à Nova Jerusalém. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, a Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, uma forma geométrica de um cubo, e a partir daí há uma descrição dessa cidade de maneira que representem a glória que ela tem, a sua amplitude, as suas dimensões e também a glória que ela apresenta. O versículo 11 diz que a qual a cidade tem a glória de Deus, porque Deus está nela junto com o seu povo. E o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. A partir daqui, vai ser apresentado para João o brilho de várias pedras preciosas, para bem de longe figurar, representar a glória de Deus, né? A glória de Deus ela tem sentido de luz, de brilho, de algo que ilumina, que reflete luz. E diz que ela aparecia no seu todo como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, cristalina, aquela translúcida, transparente, brilhante, que reflete a luz. E ele descreve a Nova Jerusalém com uma grande e alta muralha, como uma descrição daquelas cidades antigas, que eram cidades-estado cercadas por muros, e não porque precisasse defender de algum inimigo, porque não há mais inimigos, né? Foram todos derrotados. Mas a cidade é representada como aquelas cidades antigas. E ela tem 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então a Nova Jerusalém, ela transcende a antiga Jerusalém. Então ali ela é a morada também dos judeus, daqueles que creram, que vêm de uma daquelas tribos de Israel. Creram lá no passado, creram na época da igreja ou creram na grande tribulação. Agora só há um povo, né? Povo só, e o povo é o povo redimido, o povo salvo. Ora ele vai falar da igreja, ora ele vai falar dos apóstolos, ora ele vai falar de Israel, mas gentios ele está falando do povo de Deus agora. Ainda são vários povos, mas em Cristo um povo só. E ele descreve 3 portas se achavam a leste, 3 a norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Então é um cubo, um quadrado, né? Mas é um cubo, 3 de cada lado dessas portas. E a muralha tinha 12 alicerces, 12 fundamentos.
e estavam sobre este os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Notaram? Israel e os apóstolos representados também na Cidade Santa. Nome dos 12 apóstolos, os 12 fundamentos. Eles foram, de fato, o fundamento da igreja. O alicerce principal é Cristo, e acima de Cristo vieram essas pedras e representada pelos apóstolos. Isso aqui tudo é reflexão, é referência espiritual, claro, né? Os nomes apresentando ali para simbolizar o que eles representaram na igreja. E aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro. É o anjo que tinha a taça, né? Está falando com ele. E ele vem com a vara. A vara era a maneira de medir. Uma vara de ouro, porque é da parte de Deus. E ele vem medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. E aí diz, a cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Por isso que a afirmação que é um cubo, né? Que se ela é quadrangular, comprimento e larguras iguais, ela é mais que um quadrado, ela é um cubo. E mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. Aí é que está a medida, que transformada em quilômetros dá 2.400 quilômetros. Uma cidade enorme. Seu comprimento e largura e altura são iguais. Então pensa, imagina algo assim, 2.400 de comprimento, 2.400 de largura, 2.400 de altura, um cubo enorme, gigante, a medida dessa cidade. Mediu também a sua muralha. Essa questão de medir aqui é de preservação. Lembra que eu falei na medida, na a cultura dos hebreus, no entendimento dos hebreus, tinha dois significados, né? Medir para destruir ou medir para preservar. Aqui, o fato de estar sendo medida significa que ela não passará, ela não será jamais destruída, não entrará em ruínas, não há mais inimigos, não há mais batalhas. Mediu também a muralha, 144 côvados, medida de homem. Isto é de anjo, né? Medida de homem, que o côvado era a medida que eles usavam no passado, do cotovelo até a ponta do dedo anelar, né? Do dedo maior, 45 centímetros mais ou menos. Mas como foi o anjo que mediu, medida de anjo, né? O anjo que estava medindo. A estrutura da muralha. Então, ele está falando agora da base da muralha. É de jaspe. Também a cidade é de ouro puro. Por isso que nós costumamos falar, né, que andaremos em ruas de ouro. O ouro refere-se à divindade. Então, tudo que está ali lembra Deus e se refere a Deus. E é um ouro diferente, que ele tem a semelhança de um vidro límpido. É um ouro que é transparente. Ele é tão fino, ele é tão precioso, que você vê transparência nele, não há nenhuma impureza nele. Perfeito. Lembrando da característica de Deus, da natureza de Deus que está nessa cidade. Agora, os alicerces, os fundamentos da muralha da cidade, eles estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Lembra que pedras preciosas representam glória, para simbolizar, representar a glória de Deus. O primeiro fundamento é de jaspe. Depois eu vou ter uma demonstração aqui, de uma demonstração das pedras preciosas, só para a gente lembrar. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda. Algumas dessas pedras preciosas a gente já está acostumado, outras não são muito comuns para nós. O quinto, sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, um décimo de jacinto e o duodécimo de ametista. Agora, nessa seguinte projeção, espero que dê para vocês ver aí. Pastor, são as Sim. pedras da estola sacerdotal? Algumas só, né? Não tinha todas lá, mas tinha algumas delas lá. Há uma ligação, né? O nosso sumo sacerdote e o sacerdote que representava naquela época. Então, notem aí que nessa demonstração, nós temos aí o jaspe, essa cor esverdeada,
a safira, um azul um pouco mais escuro, a calcedônia, né, esmeralda. Então aí tem uma demonstração, mais ou menos, né, das pedras e os seus nomes, com a sua beleza, cada um com a sua beleza característica, a sua cor característica. Então imagina uma cidade de ouro, com esses brilhos das pedras, com essas cores mescladas, tudo isso para simbolizar a glória de Deus. Aquilo que é visto espiritualmente, o autor humano ele tem que descrever materialmente. Então ele vai do conhecido para o desconhecido, né? Aquilo que ele conhecia de bonito, de brilhante, de fulgor, ele usa para descrever aquela glória que foi vista na cidade, né? E ele alista aí todas essas pedras preciosas e valiosas, né? Mencionando os Tecnicamente são fundamentos. gemas. Oi? Tecnicamente são gemas São na gemas, geologia. exatamente. É gemas. São gemas de pedras preciosas, né, ali. As 12 portas, imagina isso, as 12 portas são 12 pérolas. É pérola como nunca existiu, né? Porque que pérola que dá para fazer uma porta, né? É uma coisa muito diferente. Outra pedra preciosa, uma pérola. Não é pedra, né? É produzido pela ostra, mas outra joia. As 12 portas são 12 pérolas. E cada uma dessas portas de uma só pérola. Imagina. Que coisa magnífica, maravilhosa, né? E a praça da cidade é de ouro puro, novamente aquele ouro fino, mais fino que o ouro de Ofir, o qual Salomão mandou buscar para colocar no templo, como um vidro transparente. Não é algo desse mundo, não é algo dessa terra, né? É do próprio Deus. Essa glória, essa maravilha. Então, 12 portas, 12 pérolas, cada porta uma só pérola e uma praça totalmente de ouro. Você imagina uma peça que você já viu de ouro, uma pequena aliança de ouro puro, né? 18 quilates, que nem é puro, mas uma peça que você já viu alguma vez de ouro puro mesmo. Você imagina o valor, imagina o fulgor daquilo. Agora, uma praça inteira de ouro puro, como de vidro transparente. Nela não vi santuário. João não vê nela o templo. Não há um templo mais. Na Jerusalém terrestre, houve o templo no passado e houve também no período da Grande Tribulação. Mas ali não precisa, porque o templo era uma representação de Deus. Mas ali, o seu santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Deus está tabernaculando com a gente, Ele é o próprio templo, Ele é o santuário. Então aqui, finalmente, a gente entende por que que tinha tabernáculo, por que que tinha templo, por que que tinha igreja, né? Agora, o próprio Deus é o templo, Ele é o santuário. O Santo dos Santos está ali para ser adorado por toda a eternidade. Não temos que ir a algum lugar, nós estamos em qualquer lugar na presença dele. Essa consciência, ela já deve existir hoje aqui, né? Nós não temos que ir a lugar algum para adorar a Deus, ele está aqui. Aonde você está é onde eu estou. Mas naquele dia, sim, nós veremos com os nossos olhos a sua glória. O Senhor Jesus com o seu corpo glorificado. Ele é o próprio santuário, ele é o próprio templo. Estará ali no nosso meio. E a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. A luz que haverá nessa cidade é o próprio Deus, né? Deus é luz e não há nele trevas nenhum. Então, Deus e o Cordeiro serão a luz que ilumina essa santa cidade por toda a eternidade. Não haverá mais trevas. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Lembra que fala de novos céus e nova terra, né? Então todos são salvos, todos são remidos, todos vêm render glória a Deus, vêm adorar, vêm se apresentar diante dele com gratidão. Todas as nações. As suas portas, aqui se refere à Nova Jerusalém,
elas jamais se fecharão de dia. Então não há um momento que vai fechar as portas, porque não tem noite, né? Não há noite, não há escuridão, não há necessidade de fechar portas porque não há inimigos e porque não há escuridão, não se fecha. E porque ninguém dorme mais também, né? Não há necessidade de sono, de dormir para recuperar. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Ele é o Deus de todos os povos. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, porque esses já foram apartados de Deus, separados de Deus por toda a eternidade, lançados no lago do fogo. Mas nela só entra os inscritos no livro da vida do Cordeiro, aqueles que crendo continuaram no livro da vida e inscritos no livro da vida do Cordeiro, pelo qual o Cordeiro derramou o seu sangue. Essa é a eterna morada dos salvos. Que coisa maravilhosa, né? Nela jamais penetrará coisa contaminada. Olha, só isso já é céu, né? Só isso já é glória, só isso já é gozo. O fato de não existir mais o pecado, só isso. Mas não é só isso. Além de não sermos mais atingidos pelo pecado, não haverá doenças, não haverá fome, não haverá tristeza, não haverá conflitos, não haverá inimizades, e você pode aumentar essa lista quanto você quiser de pensar em coisas ruins que tem, né, que não haverá essas coisas. Alguma pergunta ainda ou comentário? Capítulo 21? Pastor Jadir, Sim, é, essa Nova Jerusalém tem a parte de fora dela, sim, é, nova o terra. salvo, ela não é o céu, a porta vai ficar aberta, Uhum, sempre aberta e entra o salvo. sim, Agora, existe um espaço fora dela ali que há um trânsito, sai, entra, porque ela não é o céu, ou salvo, vai ficar dentro dela as mansões celestiais, onde sim. moram os santos, os salvos, É, são dentro dela. isso. Ela é a morada dos salvos, né? É como se disse assim, a minha casa, né, minha habitação celestial. Mas notem que ela não fecha as portas, né? E também essa situação eterna agora, futura, dos remidos, é uma situação de corpo glorificado, né? Um corpo que se movimenta no espaço e no tempo, né? Assim, aí não tem mais tempo, eternidade, né? Então não há limites. O fato do crente da igreja habitar na Jerusalém celestial não limita a ficar lá, né? A terra, a nova terra também foi criada para os salvos. Deus não tem o propósito de criar uma nova terra para quê, né? Ele criou a terra para os homens e cria uma nova terra para os homens também, agora sem a incidência e o domínio do pecado. Então, aqueles que não têm como a sua habitação a Nova Jerusalém, eles têm a nova terra que Deus criou, que é perfeita, né? Não tem mais nenhuma consequência dos malefícios do pecado. Então, a gente não tem muitos detalhes, mas a gente fica imaginando é, uma terra que nós vivemos que é tão bonita, né? Que tem tanta coisa linda e coisas boas. Tem muitas coisas ruins também, mas tem coisas boas. Agora imagina a nova terra, né? E os novos céus. Esse universo que Deus criou e vai criar de novo. E esse planeta que vai ser desfeito e vai ser criado novamente. Que maravilha será! Se hoje a gente encontra aí lugares que a gente chama de paraísos, né? Verdadeiros paraísos, imagina essa nova terra, né? Além de beleza natural, né, de natureza e tudo mais, a gente contemplar nada de pecado, nada de mal, nada de maldade. Uma das coisas que o homem ansia é poder andar em qualquer lugar e dormir em qualquer lugar, viver em qualquer lugar. Lá não precisa mais dormir, mas
Qualquer lugar que a gente estiver, não há nenhum perigo, né? Não há nenhuma maldade, não há nada que traga preocupação. É isso que Deus tem preparado. Quando fala, né, nós não temos nem ideia do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqui eu penso também no universo, o próprio universo. Por que que Deus criaria um universo que o homem jamais veria? Se através da criação nós glorificamos a Deus e vamos ter uma eternidade toda para glorificá-lo, eu acredito, isso aqui não é ensino bíblico, né? Não está na Bíblia e não dá para fazer doutrina aí, né? Mas eu acredito que Deus criou o universo por causa do homem também, né? Para ele não precisa, né? Deus não precisa, ele está em todo lugar. Então ele criou o universo por causa do homem. Então imagina, fora aí do planeta, da nova Terra, o universo que ele criou. A ficção, o sonho do homem, né, de desbravar o universo, conhecer galáxias, planetas, astros, milhões de anos-luz, como eles falam, que não sejam milhões de anos-luz, mas que é distante, não é possível. Com a tecnologia, com as naves espaciais, não é possível. Um homem que entrasse numa nave com capacidade de ir para fora da galáxia, ele morreria na viagem, né? Não daria. É tanto tempo para chegar lá que ele chegaria morto, né? Mas não o corpo glorificado, né? Que não precisa de nave, que não precisa de oxigênio, que não precisa de transporte. Então, deixa eu sonhar um pouco, né? Sonhar com essas coisas, né? Eu fico imaginando, se Deus criou, ele criou com um propósito, para ele ser adorado pela grandeza da sua criação, mas nada mais justo do que a gente entender o tamanho dessa criação para louvá-lo com entendimento. Ele quer pessoas que louvam com entendimento. É diferente você imaginar que é grande e você ver que é grande, né? Aí nós teremos muita coisa para fazer na eternidade. A eternidade não é aposentadoria, não é pijama, mas é intensa atividade. O mundo espiritual ele tem muito mais ação, muito mais atividade do que o mundo material. Como a gente não vê o mundo espiritual, a gente não imagina, ou não entende, né? Imaginar a gente imagina, mas não entende. Mas imagina a atividade dos anjos, né? O que que os anjos estão fazendo? Eles não estão lá somente sentados, observando, esperando Deus mandar uma ordem. Agora vai lá, fala com José. Agora vai lá, fala com Maria. Não, eles estão em intensa atividade, né? E nós entraremos nessa atividade espiritual que não cansa, não fatiga e não vira rotina. No céu não tem rotina. Eu queria animar os irmãos com esse capítulo, né, de pensar que isso não está muito longe. Isso não está muito longe. Eu não sou nenhum maluco e espero que nunca vou ser, né, de chegar a fazer afirmações que a Bíblia não faz, nem de interpretar erradamente ou marcar dia ou hora, porque isso é loucura, né? Quem fez isso já caiu, caiu em descrédito. Mas a gente sente que está muito perto mesmo, né? O que está acontecendo hoje está muito perto. Eles estão falando até coisas da Bíblia, né? Que vai acontecer logo ou não, mas estão falando, né? Tanto judeus quanto americanos já estão falando um novo templo, né? Os judeus precisam ter o templo deles. E isso nunca se falava antes, né? Sim, globalmente falando. Eles sempre falaram lá entre eles, mas a ponto de lidar com as nações e falar isso, não se falava. Então, nós estamos assim nos últimos momentos dos últimos dias do tempo do fim. E para isso precisa, claro, o arrebatamento. Tomara tenhamos essa bendita esperança e todos nós que estamos aqui e muitos outros sejamos arrebatados, né? Não ter a experiência da morte física. Mas se não acontecer nos nossos dias, não está muito longe a nossa ressurreição, um corpo glorificado também, né? É essa a visão que eu estou tendo da leitura que eu estou fazendo das coisas se encaixando muito rapidamente, né? E sem dúvida
essa aceleração na tecnologia vai contribuir para isso, né? Porque o que está acontecendo? Cada vez mais está tendo um controle total do mundo. Em todo sentido, você está sendo visto por alguém em algum lugar. E isso é um sistema do anticristo. Ele precisa dessa tecnologia para ele vigiar todo mundo, para ter o controle de quem tem a marca e de quem não tem. Então tudo já está se preparando para o cenário, né? Mas não se concretiza porque a igreja está aqui ainda. Mas quando a igreja subir, aí a coisa acontece. Nós poderíamos pensar, mas isso vai demorar, porque demora, tecnologia não. Hoje não demora mais não. Hoje inteligência artificial, computação quântica, todas as coisas acontecem assim, de um mês para o outro, de um ano para o outro tem novidade. Mas não se perturbe, não perca o sono por isso, porque não virá antes que a igreja seja levada, né? Agora a gente vai ver algumas coisas acontecendo, porque faz parte dessa transição de época, né? De dispensação. Tá bom, meus irmãos? É, Pastor Jadir, ainda está sim. gravando? Uhum. Pois não, Marina? Não, assim, esse capítulo hoje, somada com as leituras, as conversas, Uhum. a história do cubo é intrigante, né? Sim, Porque se tudo é bolinha flutuando igual a NASA quer que a gente acredita, sim. esfera flutuando, por que que a Nova Jerusalém é um cubo quadradinho, né? Aham. Em outras passagens da Bíblia, a gente vê falar de quatro cantos da terra, e aí a gente vê aí a Jerusalém, a Nova Jerusalém, com alicerces, com fundamentos. Então, é Uhum. algo para pensar, né? Exatamente. E eles estão prontos a acreditar em tudo, né? Estão acreditando aí no Atlas, né? Esse corpo celeste que se aproxima, dizendo até que é uma nave espacial alienígena, que não é, né? Mas eles não conseguem acreditar que haverá uma cidade que descerá do céu, né? E Pois essa é, ela cidade desce, né? O santa, movimento também não é hum, solta assim do nada, não, aparece lá mais uma bolinha, mas ela é algo, o movimento ali movimento. desce, tem muito Exatamente. a ver com a ideia da Terra plana, no meu Ah. ponto de vista, né, Bento? O Benjamin vai aprovar isso, viu, Mariana? Você conversou com ele ainda não, né? Conversei já, Já conversei, conversou com ele? já, Ele ficou animado, né? pois é. Ah, bom. O livro que o senhor falou lá na pregação já li, estou avançando, eu estou aprendendo mais coisa com o senhor do que o que eu não aprendi nos 50 anos passados Olha, que bom, hein? de vida Graças a cristã. Deus. Muito aprendizado. Que bom. Aí tem muita coisa, como eu falei, a gente não está esgotando, né? Não tem jeito, é impossível. Mas a gente está. Deixa eu pausar aqui a gravação. Só um minutinho. Um minutinho que eu estou confuso aqui com. Isso, agora sim.